Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar a análise AC, a análise de pequenos sinais do amplificador diferencial. Vou calcular o ganho e mostrar como a resistência de emissor tem um papel fundamental nesse trabalho. O coração continua firme e forte. Vamos lá? O circuito do amplificador diferencial é mostrado na figura, o mesmo visto no tutorial passado. No tutorial passado eu mostrei um exemplo. Calculei as correntes e tensões, veja o resultado na figura. Fiz uma análise DC do circuito. Nesse tutorial vou fazer a análise AC de pequenos sinais. Você lembra como fazer? Isso mesmo! Você tem que desenhar o circuito equivalente para C, colocando em curso a fonte de tensão. Por isso, as ligações com as fontes foram aterradas. Os capacitores devem ser colocados em curso. Nesse circuito não tem nenhum capacitor, melhor ainda. Os transistores devem ser substituídos por seus equivalentes com a resistência interna base emissor R', que é igual à resistência interna da junção base emissor refletida na base. Isso é HFE vezes a resistência RE. No coletor tem uma fonte de corrente de valor igual ao ganho HFE vezes a corrente de base. Para deixar a análise mais prática, vou analisar o ganho de tensão usando a ligação mais comum nos amplificadores, o sinal aplicado a uma das entradas enquanto a outra está aterrada. O ganho de tensão é simplesmente a razão entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Não tem segredo. Para deixar ainda mais prático, vou analisar o ganho do circuito da aula passada. Os valores foram colocados no diagrama da figura. Note que para calcular o ganho, preciso primeiro calcular a corrente de base. Depois, o transistor amplifica essa corrente multiplicando pelo HFE, e essa corrente, ao passar pela resistência de coletor, vai gerar a tensão de saída. Simples assim. Você já fez isso 1 milhão de vezes aqui nesse canal amalucado. Então, tudo começa pela corrente de base 1. Para determinar a corrente de base, somente o circuito de entrada interessa, esse da figura. Nesse circuito eu desconsiderei as resistências de base RB1 e RB2. Seus valores são tão altos que não vão influir no circuito. Note que simplicidade! Uma fonte de tensão VI e 3 resistências. Primeiro eu vou calcular a resistência interna R'. Para isso eu preciso da resistência interna da junção RE, que pode ser calculada usando a equação do diodo. 26 mV dividido pela corrente de emissor, que nesse circuito é igual a 1,25 mA, foi calculada no tutorial passado. Assim, a resistência RE é igual a 20,8 ohm, bem baixinha. A resistência R' pode ser calculada agora. É só multiplicar RE pelo ganho 400. Esse é o ganho do BC548. A resistência R' tem o valor de 8,32 kΩ. Note que os valores das duas resistências internas são iguais. A corrente de base 1 é igual à tensão do sinal VI dividido pela resistência equivalente desse circuito. A resistência equivalente é igual à soma da resistência interna R'1 mais o paralelo da resistência de emissor RE com a resistência interna do segundo transistor R'2. Veja o cálculo do paralelo. Substituindo os valores e calculando dá 2,36 kΩ. Somando com R'1 resulta a resistência equivalente de 10,7 kΩ. Como eu não sei o valor da tensão de entrada, eu estou interessado em determinar só o ganho, então a corrente de base 1 pode ser escrita como a tensão de entrada VI dividido pela resistência equivalente, que nesse circuito tem o valor de 10,7 kΩ. Não podia ser mais simples, não é mesmo? Tendo a corrente de base, fica muito simples calcular a corrente de coletor. É só multiplicar pelo ganho HFE. Vou deixar assim por enquanto. A tensão de saída também é muito fácil. É só aplicar a lei de Ohm. A corrente de coletor vezes a resistência de coletor. Substituindo os valores e calculando dá menos 146 vezes a tensão de entrada VI. Cuidado com o sinal. Observe que o positivo da tensão de saída está para o terra. O ganho de tensão é a tensão de saída sobre a tensão de entrada. O ganho de tensão é igual a menos 146. Esse menos indica que a tensão vai sair invertida. Amplificada, mas invertida. Pronto! Viu como não teve segredo? Qualquer criança brinca e se diverte.
Note que se o valor da resistência RE for muito maior do que a resistência interna do segundo transistor R'2, então o circuito pode ser simplificado mais ainda. A corrente de base fica simplesmente a tensão de entrada VI dividido por 2 vezes a resistência interna R', já que as resistências internas são iguais. Não podia ser mais simples. Veja que agora o cálculo do ganho também fica simplificado. A corrente de coletor é simplesmente o ganho HFE vezes a corrente de base. Substituindo a corrente de base, a corrente de coletor fica igual ao ganho HFE vezes a tensão de entrada dividido por 2 vezes a resistência interna R'. A tensão de saída VO é igual a menos a corrente de coletor multiplicada pela resistência de coletor. Observe o sinal menos indicando a inversão. Substituindo a corrente de coletor pelo valor calculado há pouco, chegamos à nova equação da tensão de saída. Passando a tensão de entrada para o outro lado, chegamos à nossa velha, conhecida equação do ganho, com o sinal da inversão e tudo mais. Mas agora vem a mágica. Vou colocar a equação da resistência interna R', que é igual ao ganho HFE vezes a resistência interna da junção RE, e voilá! A mágica acontece! É só simplificar o HFE de cima com o HFE de baixo, e essa é a equação do ganho desse circuito quando a resistência RE é muito maior do que a resistência interna R'. Essa pode ser considerada a equação ideal para o amplificador diferencial. Então, o ideal é tornar a resistência de emissor com um valor que tenda ao infinito. E isso é possível se no lugar da resistência de emissor for colocada uma fonte de corrente. E esse sim é o circuito ideal e vai aparecer nos melhores amplificadores. Veja que o ganho AC vai ficar muito fácil de determinar nesse caso. É simplesmente menos a razão entre a resistência de coletor sobre 2 vezes a resistência interna RE. E esse seria o circuito ideal do nosso exemplo. Bastaria tirar a resistência de emissor e colocar no seu lugar uma fonte de corrente com a corrente igual a 2,5 mA. Esse é o circuito ideal de entrada para o amplificador classe AB com par diferencial. Você viu neste tutorial como fazer análise de pequenos sinais para o amplificador diferencial e viu que o ideal é que a resistência de emissor seja substituída por uma fonte de corrente. Mas como fazer isso? Isso veremos no próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!